Olá, queridos caminhantes, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram aí essa última semana de 2018? O ano já acabou, não tem mais volta, não tem mais como fazer aquilo que vocês poderiam ter feito ou deveriam ter feito, ou seja, nada de arrependimentos. Não adianta mais a gente tentar mudar o passado, voltar para o passado, ficar preso no se eu tivesse, se eu alguma coisa. Então agora é o momento da gente olhar para frente, da gente focar no nosso futuro. O que eu vou estar disposto a fazer em mim, a mudar em mim daqui para frente, para que 2019 seja realmente um ano diferente. Então, essa fica, né, como a primeira reflexão que a gente vai ter que fazer, o ponto de partida da onde a gente vai ter que sair para 2019 ser realmente diferente. E eu acredito que energeticamente, né, as energias de 2019, elas vão estar sim diferentes, né? O que não indica que necessariamente tudo vão ser flores, o que necessariamente tudo vai se resolver magicamente. Então vai exigir sempre um esforço da nossa parte, mas é um esforço muito mais interno, um esforço muito mais de mudar nossas crenças, nossas questões e fazer com que o externo apenas reflita aquilo, né? Eu sempre gosto de frisar essa questão. Então vamos lá para o céu da semana. Não vou me estender muito nas minhas reflexões aqui, que esse Júpiter em Sagitário está me deixando bem filósofa. Essa semana, que é do dia 31 ao dia 6 de janeiro, a gente vai ter um eclipse solar parcial lá na madrugada ali de sábado para domingo. Na verdade, na noite de sábado, né, porque vai ser às 11h30, a gente vai ter esse eclipse barra lua nova. Então, o eclipse solar, ele sempre acontece numa lua nova. E o que a lua nova ela traz pra gente? Ela traz o novo, ela traz novas possibilidades, novas oportunidades, e é isso que esse eclipse vai trazer. Então, se a gente pensar, é como se o ano ele tivesse realmente começando no sábado, né? No sábado para domingo. É como se domingo a gente acordasse e tivesse ali realmente uma nova energia disponível para a gente. É essa a real, né? O real ano novo que a gente vai ter. Mas lembrando que para astrologia o ano novo é só em março. Esse ano vai ser no dia 21. Então, a gente não está vivendo o ano novo no dia 31 para astrologia, para essa energia. Mas claro que quando o coletivo se junta numa mesma energia, numa mesma vibração, numa mesma sintonia, abre-se ali um portal, um vórtice de energia. Então existe sim toda essa abertura no ano novo, né, no dia 31, na meia-noite do dia 31. Então sim, é muito poderoso para isso. E aí a gente não pode dar muita bola para essa notícia, enfim, que está correndo aí, para toda essa história de não fazer pedidos e fazer pedidos ou não fazê-los, né? Porque na verdade é sempre a nossa intenção que conta, é sempre aquilo que a gente intenciona. Então foquem sim em se trabalhar, em se transformar, em deixar algumas coisas para trás, porque é uma lua minguante, tá pedindo essa limpeza. E é a limpeza final do ano novo, é a limpeza final de um ano que foi muito pesado para muitas pessoas, que foi muito desafiador, que trouxe muitas questões à tona. Mas também para a gente pensar já que aquela lua nova está chegando, toda essa energia está chegando e o novo realmente está chegando, né? Então eu já comentei, de fato a gente faz a virada, mas a gente não sai correndo para realizar as coisas assim no dia seguinte. Então é possível sim intencionar, é possível sim colocar, fazer uma lista, fazer seus pedidos com todo o seu coração. E aí o dia 5, né? Dia 5 para o dia 6 vai estar muito, muito intenso para realmente a gente começar a praticar, a gente começar a se mover, né, a agir em direção a isso. Mas vamos por partes. Então, na segunda-feira, que é já amanhã, a gente vai ter a lua minguante em Escorpião, ela vai entrar, né, em Escorpião agora à noite, às 11h30 da noite, e a gente vai ter o dia todo essa energia, tanto na segunda quanto na terça. Então a virada vai ser com a lua Escorpião, o dia primeiro vai ser todo com a lua Escorpião. E o que a lua Escorpião vai trazer? Vai trazer toda aquela intensidade que a gente já conhece, vai trazer todo esse contato com as nossas emoções e com as nossas emoções mais intensas. Então vai estar assim perfeito para a gente se recolher, se acolher, ter um
um tempo pra gente, olhar sinceramente para dentro. Vai ter um momento de reunião, vai ter um momento de festa, tudo bem, isso faz parte, né, daquilo que a gente está disposto nessa data. Mas é importante reservar um tempinho para você, é importante reservar um tempinho para se acolher, para meditar, para estar, enfim, intencionando toda essa limpeza, mas também todos os seus sonhos, todas as suas metas. Nada impede a gente de fazer isso, tá? Em relação à cor da virada, eu não acredito muito nessa questão também só de veste tal cor ou veste tal cor. Existe sim todo um estudo por trás, existem várias vertentes, existem cada um vai falar uma coisa, mas eu acredito muito no nosso poder de intuição, de escolha, enfim, é o que você está precisando, né? E é isso que você vai acessar. Eu vou fazer um post daqui a pouco com essa questão das cores voltada para o seu ano pessoal, ou seja, dependendo daquilo que você vai ter, a energia que você vai ter para você mesmo naquele ano, a partir da numerologia, você pode usar essa cor se você quiser intensificar isso, se você quiser trazer para sua vida, mas não necessariamente você precisa usar aquela cor. Então, por exemplo, o meu caso, eu vou estar no ano 2, né? E o ano 2, a cor do ano 2 é o laranja. Então, eu poderia estar usando o laranja ali para trazer essas questões do ano 2. Mas eu acredito que vai ser um ano para mim que eu preciso muito de foco, de disciplina, né? Dessas questões mais de organização, bem mais de terra, né? Porque eu sou uma pisciana que vive no mundo da lua. Então, para eu concretizar algo é muito difícil, porque eu preciso de mais foco, de mais disciplina. Eu gosto de ficar fora do ar, né? E eu não posso. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi o verde, que é uma corzinha que tá ligada ao número 4. Então, apesar de não ser meu ano pessoal, eu escolhi uma vibração de um número, de uma frequência que eu quero trabalhar em mim, que eu quero trazer em mim. Então, isso é muito pessoal, tá bom? Mas eu vou deixar lá para vocês depois, aí vocês vêm e façam essa continha e decidam que cor usar. Aí vai ter de todos os números, vocês podem acessar a energia que vocês querem, não necessariamente do ano pessoal de vocês. Mas nada impede, por exemplo, que eu use outra coisa no meu corpo que seja laranja, né? Então, apesar de laranja com verde vai ficar bem estranho, mas se for uma coisinha assim pequena, não tem problema nenhum. Então, a gente pode acessar essa energia de outras formas. E durante o ano também, enfim, a virada, ela não é uma coisa assim definitiva. Aquilo que você vai fazer no seu ano todo que vai dizer o que vai acontecer com você. Então não adianta a gente também achar que uma vez que a gente faça na virada, todo o nosso ano está resolvido. Não é bem assim, não é verdade? Então que a gente possa intencionar, mas depois manter aquela energia, que é o mais importante. Não só a intenção, mas a manutenção daquela energia na nossa vida, da energia que a gente quer atrair. Lembrando que Marte vai estar entrando em Áries também na virada, então é uma energia muito forte, ele rege Áries, ele vai estar cheio de impulso, de força, de ação. A gente está indo para um ano de Marte, né? Principalmente a partir de março, mas vai ser um ano de fogo, porque Júpiter já está em Sagitário, né? Nos primeiros 3 meses ele ainda rege, né? Esse ano novo astrológico. E a partir de março a gente vai ter Marte ali, e ele tá em Áries nessa virada, ou seja, ele vai passar por vários signos, claro, mas ele tá trazendo pra gente esse impulso, essa força, essa mensagem de olha, se você quer, vai atrás, faça, se movimente, tenha coragem, tenha impulso, tenha ação, que as coisas vão se abrir, que as coisas vão acontecer. Cuidado só com a irritação, a impulsividade, toda essa questão mais bélica de Marte, que ele também traz, né? Então a gente tem que estar dosando sempre. Agir, mas não reagir, né? Fazer as coisas, mas sem passar por cima de ninguém. Então a gente vai estar o tempo todo tendo que buscar esse equilíbrio, que é a mensagem que justo Libra, que é o oposto complementar de Marte, né? Desculpa, de Áries, traz pra gente. Tá bom? Então isso na segunda e na terça e toda essa questão do ano novo, tá? Então cuidado com as brigas em família, cuidado com as questões nesse movimento todo de reunião, a gente sempre vai acabar espelhando no outro uma questão interna. E isso vai estar muito forte, porque tanto Escorpião quanto Áries ali, né, são regidos por Marte. Então essa questão marciana vai estar muito forte, né? Use para se recolher, use para fazer exercício, use para trazer essa energia para você de uma maneira positiva. Não deixe ela escapar pela via do choque, né? Pela via do conflito. Isso vai estar muito forte de alguma forma, tá bom?
Então, continuando aqui o céu da semana, né? A gente vai ter depois segunda e terça, lua em escorpião, lua minguante, quarta, quinta e um pouquinho da sexta, até a tarde da sexta, a gente vai ter a lua minguante ainda em Sagitário. Depois que passar essa ressaca do ano novo, todas essas questões, e que a gente se confrontar com o ano novo real, agora estamos oficialmente em 2019, a gente vai ter um insight ali, né? Principalmente porque Júpiter está em Sagitário, Marte vai estar em Áries, a Lua vai estar ali em Sagitário, vai encontrar com esse Júpiter. A gente vai ter essa vontade de realmente sair daquela situação. É bom que Sagitário, ele sempre pede pra gente se movimentar, pra gente apontar nossa flecha pro alto e sair do buraco, geralmente, que a gente se coloca ali, né? Que vem à tona as questões de Escorpião. É sempre esse movimento, é sempre esse ciclo que o cosmos indica pra gente. Só que a lua ainda vai estar minguante, então vai ser um momento muito mais reflexivo. Na verdade, vai estar muito forte pra gente buscar refletir sobre tudo que a gente deseja expandir em 2019. Então, como fazer, o que eu quero expandir na minha vida, o que eu quero buscar de verdade pra mim, e principalmente que crenças que estão me limitando em relação a isso. Então, essa questão das crenças, ela vai estar muito forte em 2019. A gente vai ter que rever muito as nossas crenças, a gente vai ter que rever muito aquilo que a gente acredita. Porque tudo que a gente acredita é aquilo que a gente tem na nossa vida. Então você só tem aquilo que você acredita. Se você acredita que é difícil, que você não merece, que não é justo, enfim, N tipos de formação dessas crenças, né? A frase ali. Mas se tiver aquela crença, você não vai conseguir alcançar, você não vai conseguir expandir, porque sempre vai encontrar um mecanismo interno de bloquear aquilo, então de auto-sabotar. E às vezes é muito engraçado como as coisas elas acontecem de fora pra gente, né? Querendo dizer assim, tudo começa a dar errado e a gente começa a culpar o fora, mas o fora ele é só um espelho, ele tá só reforçando aquela crença. Então se você acredita que é difícil, que as coisas não dão certo para você, parece que tudo fora vai confluir, vai, enfim, fazer com que isso aconteça de verdade, para você falar, não tá vendo? Eu tô falando que nada dá certo, mas na verdade você não percebe que é porque você acredita que nada dá certo que você tá criando a sua realidade. Ela é só um espelho, tá? Então vão estar dias muito importantes, muito fortes nessa questão de rever crenças, de olhar para esse lado, tá? Emocionalmente, né? É bom que também Sagitário tira a gente um pouco daquela profundidade emocional que o Escorpião traz. Ele já traz um ar mais assim, eu vou para cima, eu vou fazer outra coisa. Emocionalmente a gente fica um pouco mais longe, né, dessa emoção, um pouco mais distante. Lembrei o verbo. E aí na sexta-feira, à tarde, a partir das 5 da tarde mais ou menos, o horário é sempre horário de Brasília, tá? A Lua vai entrar em Capricórnio. E ela vai passar todo o fim de semana lá, e inclusive mudar de fase, né? Ter a fase nova, o eclipse todo acontecendo ali. Então a gente já vai começar a perceber essa energia da lua nova, já vai estar muito legal pra gente fazer realmente. Eu diria que assim, no ano novo, a gente faz geralmente os nossos pedidos, as nossas metas, os nossos sonhos, mas sempre de uma maneira muito vaga. Ou seja, a gente faz aquela listinha, a gente, né, deixa ali, imagina, agradece, enfim, faz o ritual que você quiser, mas geralmente fica muito no plano do sutil, do imaginário, né, nessa questão mais de intencionar. Quando chegar ali a sexta, o sábado, principalmente o domingo, com a lua nova oficialmente, com o eclipse acontecendo ali, né? Mas um pouquinho antes e um pouquinho depois a gente já tá sentindo essa energia. É o momento da gente realmente fazer um planejamento. E aí é um planejamento sério, um planejamento de você pegar e falar, não, isso aqui eu vou fazer até tal dia, o que eu preciso para isso? Ligar para não sei quem, falar com não sei quem, fazer tal coisa, coisas práticas. Então você realmente vai pegar aquelas intenções do ano novo e você vai destrinchar elas, o que você precisa fazer, se movimentar para que elas realmente aconteçam na sua vida. E aí,
lembrar sempre, você tem sempre uma parte sua para fazer. É como se fosse um encontro em que você faz a sua parte, o universo faz a dele e vocês se encontram no meio, que é a realização daquilo. Então vai ser o momento de você colocar em prática, de você planejar, de você, enfim, fazer toda uma organização daquilo que você precisa fazer, colocando prazos, colocando, enfim, não que você precise ficar preso àquilo, mas de certa forma é importante você vislumbrar. É importante você fazer a sua parte e soltar o resultado. Ou seja, se aquilo vai levar a sua meta ou não, não é mais com você. Você está fazendo a sua parte e é isso que é importante. Não ficar só esperando, não ficar só reclamando e não ficar só se cobrando. Vai ser um ano que a gente tem que estar muito atento com a autocobrança, que a gente tem que estar muito atento com essa questão da rigidez interna e externa, né? E acaba, de novo, projetando no outro. Então, exigindo demais do outro, projetando demais no outro, uma questão que tem que ser curada dentro da gente, que tem que ser olhada dentro da gente, tá? Então, isso é muito importante. Então é essa hora de a gente trazer esse foco, trazer essa disciplina, e por ser um eclipse, é uma lua muito forte, a gente vai estar entrando nesse ano, na verdade são 2 anos, né, desse eixo de Capricórnio e Câncer. Então percebam, tudo que acontecer perto dessa data vai ser sinal, vai ser um sinal de mais ou menos o que vai estar acontecendo com vocês nos próximos anos. Quem entende mais do mapa, quer olhar mais essa questão, olha onde tem o grau 15 de Capricórnio, ou se quiser olhar o eixo, onde tem esse eixo Capricórnio-Câncer, percebe o que acontece mais ou menos nesses dias, vê se tem a ver com os assuntos dessa área. E no meu canal do YouTube eu tenho, né, para quem quiser procurar, tem uma playlist de astrologia, tem alguns vídeos lá. Eu vou tentar organizar em 2019 uma coisa mais assim estruturada, né? Olha Capricórnio aí, para vocês entenderem melhor. Então deem uma olhadinha nessa questão mais pessoal, mas a autoobservação do período é o melhor a ser feito nesse momento. Tá? Então, emocionalmente, vai ter uma questão ali, Capricórnio, ele segura muitas emoções, enfim, ele fica muito focado, fechado em si mesmo. Então, emocionalmente, pode ser um momento, sim, de intensidade, mas ela fica muito contida dentro da gente, porque a lua nova é quando a gente se recolhe também, quando ela não tá visível, né? Então, pode ter, sim, questões ali internas que em algum momento desses eclipses vão ser acionados, tá? Questões emocionais, porque depois vai ter o eixo com Câncer, então questões familiares, questões de trabalho, que fala muito desse eixo, fala muito desse tema, tá? Mas depende muito da casa também, do seu mapa, do mapa pessoal. Mas a observação externa, mesmo que você não entenda nada do seu mapa de astrologia, ela é muito importante, porque tudo que acontecer nessa fase é um sinal daquilo que a gente precisa trabalhar dentro da gente, tá bom? Então é isso, essa semana tá bem intensa, tá bem especial nesse sentido. Se a gente souber aproveitar tudo que ela traz pra gente trabalhar internamente, pra gente olhar, a gente vai sair dela muito melhores e muito mais alinhados para ter um 2019 maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês vão ter, porque quanto mais vocês caminham nesse sentido, mais as coisas vão se abrindo e vão fazendo sentido para você, e vão sendo trazidas outras coisas mais alinhadas, né, com essa nova verdade, com essa nova essência, com esse novo modo de ser que você está adquirindo agora. A cartinha da semana, a energia do tarô para essa semana, eu sempre pego o tarô Zen do Osho, né, esse baralho que traz essas mensagens, além, né, da energia da carta. E essa semana a gente não poderia ter saído com outra carta que não essa, voltando-se para dentro. Então, realmente, uma semana de ano novo, uma semana de lua minguante, uma semana de véspera de eclipse, uma semana que pede muito para a gente olhar para dentro, para a gente ver dentro da gente o que está refletindo e criando esse holograma que é o fora, porque fora ele é só um holograma do nosso mundo interno. Se vocês olharem bem, ela está meditando, ela está em contato com ela mesma, e olha os monstros, os fantasmas, enfim, as vozes que estão atrás dela, as sombras que tentam se sobressair ali, que tentam falar nas suas orelhas, né, que tentam trazer, enfim, alguma questão mais negativa, alguma mensagem. Ou seja, são essas vozes que estão o tempo todo tentando nos influenciar.
E essas vozes, muitas vezes, elas não são espíritos ou pessoas ou coisas externas. Elas são mecanismos internos de controle. Elas são como se fossem softwares instalados na nossa mente que em algum momento aconteceu aquela junção, aconteceu um trauma, aconteceu alguma questão que fez com que se gravasse isso. E depois ela vai ficar repetindo como um disco velho, como um disco riscado, que fica ali falando, falando, falando. E enquanto a gente der ouvido a isso, a nossa vida não vai andar. A nossa vida ela vai ficar presa num ponto em que sempre vai vir aquele aprendizado, sempre vai vir aquela situação. Ela vai se repetindo com diferentes personagens, mas por quê? Porque a gente tá com esse disco tocando, que a gente tá com esse software instalado. Então a gente precisa desse momento de olhar para dentro, desse momento interno de internalização, para a gente poder perceber esses mecanismos, perceber, olhar para essas vozes, ouvir o que elas têm a dizer, analisá-las, entendê-las, acolhê-las e limpá-las. Então, a partir daí, tudo começa, enfim, a fazer sentido. As coisas começam a se diluir, as coisas começam a aparecer de uma outra forma, e você percebe isso na prática também. Então é um movimento que a gente vai vendo que quanto mais você olha para dentro, quanto mais você trabalha internamente, mais o externo vai mudando, mais as situações vão mudando, né? E aí eu queria aproveitar, inclusive, para falar, para convidar vocês, se você se interessa por esse movimento de olhar para dentro, se você se interessa por se acolher, se olhar, enfim, quer começar um novo hábito em 2019, quer começar a cuidar mais de você, quer começar a olhar para dentro, para você se inscrever na semana de meditação que eu tô fazendo. Vai começar semana que vem, no dia 6, na lua nova, para realmente a gente começar um novo hábito de se acolher, de se olhar, de entender esses mecanismos, tá? Então, eu vou guiar vocês, vou dar essa semana de conteúdo gratuito, enfim, e depois eu vou convidar você para o desafio da meditação, para realmente você começar um hábito novo em 2019. E eu quero muito estar guiando você nesse processo. Então, se você quiser, eu vou deixar o link para você se inscrever na semana de meditação, tá? E aí agora eu aproveitei por ser uma semana, enfim, de ano novo e que tem uma virada de ano aí, para pedir, enfim, tirar uma cartinha para 2019, né? E aí a carta que caiu foi essa daqui, concessão. E aí eu fiquei refletindo, né? O que poderia ser, que mensagem que essa carta queria falar, pedir pra gente, né? E eu acredito muito que como 2019, toda a, enfim, a energia que tá ali, todas as questões que a gente já tá vendo, já tá trabalhando, ser um ano de Marte, ser um ano de expansão, né, com Júpiter ali, ser um ano de disciplina, de foco com Capricórnio, né, Saturno e Plutão ali, a gente tem com essa carta realmente um pedido pra gente parar de fazer concessões, parar de pensar no outro, mas não pensar no outro no sentido de você não pode ser, tem que ser egoísta ou nesse sentido, mas na verdade a gente nunca pensa no outro no sentido genuíno, né? Não vou falar nunca também, mas a maioria das vezes a gente não pensa no outro no sentido genuíno, a gente não faz as coisas pelos outros, a gente faz as coisas pela gente, mas pela gente no lugar de falta. Então eu faço tudo pelo outro porque na verdade eu não me valorizo, porque na verdade eu não me amo, porque na verdade eu não sei olhar para mim, eu não sei me acolher, né? E essa carta é realmente uma mensagem de a gente parar de fazer concessão, parar de querer agradar o outro a qualquer custo, ou de se comparar ao outro o tempo todo, para a gente se colocar em primeiro lugar na nossa vida, para a gente ser esse ponto de onde a nossa vida sai, e não o contrário, porque a gente molda a nossa vida e coloca o ponto de referência no outro, em todos os sentidos, né? Se ele tá bem, se ele não tá, e aí eu vou me comparar, ou se alguém próximo eu vou querer fazer tudo pela pessoa em busca de um reconhecimento, em busca de um olhar diferente para mim, e não é legal, e não é a maneira como as coisas têm que ser. Então esse ano é um ano de a gente sair desse lugar de ir para o outro de um jeito errado, de um jeito de falta, de um jeito de preencha o meu vazio. E para a gente buscar cada vez mais se preencher, se acolher,
se olhar, se amar, porque é a partir desse coração preenchido, a partir dessa essência encontrada, digamos assim, aí dentro, que você vai poder compartilhar com o mundo. Porque sim, a gente está indo para um momento em que o compartilhamento vai ser muito importante, em que olhar para os outros, em que olhar para o mundo de uma outra forma vai ser necessária, vai ser importante, né? Mas a gente não pode ir desse lugar de falta. Enquanto falta, nada vai preencher. Né? Então a gente precisa voltar a fazer esse movimento, parar de fazer concessões, e aí sim, quando a gente estiver preenchido, cheio da gente mesmo, cheio da nossa essência, a gente vai poder ir para o mundo de um lugar mais genuíno, de um lugar de compaixão, de um lugar de realmente viver essa era de Aquário, viver essa nova era, que está muito relacionada a isso. E eu desejo para vocês um 2019 maravilhoso, cheio de expansão, cheio de paz, de luz, de amor, de tudo de melhor que tem aí dentro de você, que tá querendo vir à tona, que tá querendo sair daí. Então deixem vir, deixem acontecer os processos, respeitem-se, acolham-se e tudo vai ficar bem, tá bom? Então um beijo, até mais. Tchau, tchau.